Olá, meus queridos irmãos e irmãs do Pitada de Fé. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje vamos mergulhar em um salmo profundo e cheio de ensinamentos. O Salmo 78. Um salmo que nos convida a olhar para a história do povo de Deus, reconhecer seus erros, mas também lembrar da fidelidade e da misericórdia do Senhor ao longo das gerações. Este salmo é como um espelho para nossas próprias vidas. Ele mostra como, muitas vezes, somos esquecidos das maravilhas que Deus já fez. Mas, acima de tudo, nos lembra que Deus é paciente, misericordioso e fiel, mesmo quando nós falhamos. Agora, abra o seu coração e ouça com atenção o Salmo 78. Salmo 78. Escutem, ó meu povo, os meus ensinamentos. Inclinem os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Abrirei minha boca em parábolas. Evocarei enigmas do passado, aquilo que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, filhos que ainda nasceriam, e por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então, eles poriam a confiança em Deus, não esqueceriam os seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. Eles não seriam como seus antepassados, obstinados e rebeldes, geração de coração inconstante, cuja fidelidade não era firme para com Deus. Os efraimitas, armados de arcos, voltaram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram-se a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, e fez a água erguer-se como muralha. Guiou-os com uma nuvem de dia e com luz de fogo à noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a dos mares. Da pedra fez sair córregos e fluir água como um rio. Mas eles continuaram a pecar contra ele, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando feriu a rocha, a água jorrou e os ribeiros transbordaram. Mas poderá também dar-nos pão? Conseguirá suprir carne para o seu povo? O Senhor ouviu isso e enfureceu-se. Sua ira acendeu-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhes o cereal dos céus. Todos comeram o pão dos anjos. Deus lhes enviou comida à vontade. Fez soprar o vento do Oriente nos céus, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como poeira, bandos de aves como areia da praia. Fez cair tudo dentro do acampamento deles, ao redor das suas tendas. Eles comeram à vontade. Ele lhes satisfez o desejo. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. E ele matou os mais fortes do povo, abatendo os jovens de Israel. Apesar disso, continuaram a pecar. Não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em terror. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Contudo, com a boca o lisonjeavam, com a língua lhe mentiam. O coração deles não era sincero para com ele, não foram fiéis à sua aliança.
Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertar todo o seu furor. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidamente puseram Deus à prova e irritaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou em sangue os rios deles e seus regatos, para que não pudessem beber. Enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram. Entregou suas plantações às larvas, o produto do seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu suas vinhas com saraiva e suas figueiras bravas com geada. Entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios. Enviou contra eles o furor da sua ira, indignação, indignidade e hostilidade, um exército de anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cam. Mas tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como rebanho pelo deserto. Guiou-os com segurança e não tiveram medo. E o mar cobriu os seus inimigos. Assim, os trouxe para a fronteira da sua terra santa, até as montanhas que sua mão direita conquistou. Expulsou nações de diante deles e deu-lhes por sorte herança, e fez habitar as tribos de Israel em suas tendas. Mesmo assim, puseram Deus à prova, rebelaram-se contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus estatutos. Foram desleais e infiéis, como os seus pais, confiáveis como um arco defeituoso. Com seus altares idólatras o provocaram à ira, com seus ídolos despertaram o seu ciúme. Ouvindo isso, Deus ficou furioso, rejeitou completamente Israel, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Entregou o seu povo à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. Fogo consumiu os seus jovens, e as moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos pela espada, e as viúvas não puderam chorar. Então o Senhor despertou como alguém que dorme, como um guerreiro despertado do vinho. Fez retroceder os seus adversários, infligiu-lhes vergonha eterna. Rejeitou as tendas de José, não escolheu a tribo de Efraim. Escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, o qual amava. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra que estabeleceu para sempre. Escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas. Do pastoreio de ovelhas tirou para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E Davi os pastoreou com coração íntegro, com mãos experientes os conduziu. Palavra do Senhor. O Salmo 78 nos alerta para não repetirmos os erros do passado. Ele mostra o quanto Deus é misericordioso e paciente, mesmo quando seu povo se afasta, mas também nos convida a sermos fiéis, obedientes e gratos ao Senhor. Que essa mensagem fortaleça a sua fé e te inspire a confiar em Deus em todos os momentos, lembrando sempre dos feitos maravilhosos que Ele já realizou. Se essa reflexão falou com você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal Pitada de Fé. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Até a próxima reflexão.